Olá pessoal, os computadores e as tecnologias digitais há muito se tornaram uma parte importante de nossas vidas. Tão importante que surgem neste campo conflitos sérios entre pessoas diferentes. E não estamos falando de brigas nas sessões de comentários não. Os gênios da computação, essas pessoas altamente inteligentes, nem sempre escolhem o lado do bem e se tornam hackers. A coisa mais inofensiva que eles podem fazer é invadir seu e-mail ou sua página em uma rede social. Mas às vezes as brincadeiras deles vão tão longe que se transformam em ameaças à segurança nacional, e o FBI começa a procurá-los. No vídeo de hoje falaremos sobre os hackers mais procurados da história contemporânea. Commander X. Hoje em dia, esse cara, cujo nome verdadeiro é Christopher Doyon, tem mais de 7.000 seguidores no Twitter. E isso apesar dele estar há mais de um ano fugindo das autoridades dos Estados Unidos. E, portanto, devia tentar se manter anônimo. Mas Christopher é tão imprudente quanto é alta sua posição na comunidade global de hackers. É inacreditável, mas ele não só consegue manter contato com seus fãs, como também ri na cara daqueles que o perseguem. Além disso tudo, o Commander lançou um livro há alguns anos no qual contou sobre suas atividades no maior grupo de invasões, o Anonymous, no qual rapidamente passou de um simples hacker a um líder. Não dá pra negar que não é muito inteligente escrever uma coisa dessa sobre uma das organizações mais procuradas pelo FBI, né? No entanto, considerando que depois de fugir dos Estados Unidos, o Commander deu entrevistas à torto e à direito, é pouco provável que um livro piore a situação dele. Uma das primeiras grandes ações do Commander na equipe Anonymous foi hackear o site da administração da cidade de Santa Cruz, como uma forma de protesto contra a polícia local em relação à população de rua. E embora o próprio Christopher ache que isso foi só uma travessura, justamente essa ação que lhe deu uma sentença de 15 anos de prisão. Sua ação mais incrível, que é uma amostra de sua profissionalidade e de sua ideologia, foi hackear e coletar dados de todos os habitantes do Egito quando estavam rolando uns protestos por lá. O principal objetivo do Anonymous era causar um ataque psicológico no governo egípcio, e para conseguir isso foi preciso trabalhar em condições estranhas. Durante o dia, Christopher trabalhava em um projeto em uma cafeteria de São Francisco e à noite dormia abraçado com um computador no beco atrás dela enquanto coletava os dados. Sua fuga dos Estados Unidos quando o tribunal soltou o hacker sob fiança parece a história de um filme de ação de espionagem. Anteriormente, o Commander tinha projetado uma ferrovia subterrânea até a fronteira com o Canadá para que os membros do grupo pudessem escapar das autoridades em casos assim. Acabou que ele mesmo teve que usar a invenção. Hector Monsegur. Este é outro membro da comunidade Anonymous. Este cara é daqueles que podem ser chamados de hackers natos. Afinal, ele começou a fazer isso desde muito cedo. Hector foi criado por sua avó. Eles moravam em um bairro não muito bom de Nova York. Um dia, para ajudar um pouco com as despesas financeiras da família, ele roubou dados de cartão de crédito com a ajuda de suas habilidades de hacker. Isso possibilitou pagar as contas necessárias e viver melhor do que antes. Ao entrar para o Anonymous, o Hector passou a receber missões mais sérias. Ele, por exemplo, invadiu facilmente o site do primeiro-ministro da Tunísia, onde postou uma carta em apoio aos manifestantes contra o governo local. Depois disso, Hector se sentiu como um Robin Hood, capaz de ajudar centenas de pessoas ao mesmo tempo sem sair de seu apartamento. A ampla atividade do hacker terminou no momento em que ele invadiu descaradamente o site de uma das agências do FBI. No dia seguinte, vários agentes apareceram em sua casa. Por todos os seus crimes e por conta de mais de 1000 invasões diferentes, Hector podia pegar impressionantes 124 anos de prisão. Até mesmo pensar nesse número é simplesmente fora da realidade, que dirá implementá-lo. Para evitar as punições, Hector teve que se transformar em um informante e trabalhar para o FBI. Em 3 anos de cooperação com eles, o hacker ajudou a impedir mais de 300 ataques cibernéticos contra o governo dos Estados Unidos, as Forças Armadas Americanas e a NASA. Talvez se a infância de Hector tivesse sido diferente, sua vida também teria sido outra, e ele não teria se transformado em ex-criminoso colaborando com o FBI, mas sim em um dos especialistas mais legais do Vale do Silício. Mas isso é outra história. Marcus Hutchins. O homem que salvou a internet. Esse é um título que poderia ter dado ao Marcus Hutchins, um jovem e promissor hacker que permaneceu impune por um longo tempo por suas atividades. Por alguma ironia do destino, ele foi detido após impedir um ataque à rede global de um vírus capaz de destruir os dados de centenas de milhares de internautas. Para uma operação dessas, é preciso ter um talento nato, não acham? O fato de que o Marcus teria um grande futuro relacionado com sistemas de computadores foi algo que ele mesmo e também seus pais perceberam ainda na infância. Os cursos de informática não
davam ao garoto o que ele queria. Marcus frequentemente ficava entediado, então continuou estudando por conta própria. Além disso, nas aulas, ele não podia jogar seus queridos Counter-Strike e Call of Duty, algo que temos que concordar era injusto com a criança. Talvez seu novo caminho como hacker tenha sido apenas uma vingança contra seus professores chatos. Aos 13 anos, Marcus ganhou seu primeiro computador, que ele desmontou e remontou, substituindo os componentes necessários. Um ano depois, ele criou seu primeiro programa para roubar senhas de usuários da internet, que descobria onde o Internet Explorer armazenava suas chaves de criptografia. 2 anos depois, ele largou os estudos. 3 anos depois, ele começou a encontrar grandes clientes na Darknet. Os negócios de Hutchins prosperaram. Ele logo se tornou um dos principais desenvolvedores de programas para roubo de dados bancários de milhares de pessoas. Após sua prisão, ele confessou seus crimes. O julgamento durou vários anos e Marcus já estava se preparando mentalmente para a vida na prisão, mas houve uma virada totalmente inesperada no seu caso. O juiz absolveu o hacker, considerando que salvar o mundo de um vírus que destruiria tudo em seu caminho superava os crimes que o hacker havia cometido antes. Eric Taylor. Este cara foi outra criança prodígio. Seu apelido no meio digital era Cosmo the God, e ele começou sua carreira de hacker aos 12 anos. Segundo o próprio Eric, o dinheiro que poderia ser ganho com esse tipo de atividade nunca o atraiu. Ele se interessava mesmo era pelo processo. Para ele, que era um garoto ainda em crescimento, era tudo uma grande aventura que ele divertia muito. Depois de encontrar pessoas como ele na rede, Eric, juntamente com o grupo, atacou os sites da Amazon, da Apple e da Netflix para roubar os dados dos usuários. As empresas não confirmam essa informação. Quando estavam muito entediados, os hackers brincavam com a polícia, enviando alertas de crimes terríveis e violentos. Chegando ao endereço indicado, os guardas não encontravam nada. Depois disso, Eric começou a roubar os dados pessoais de celebridades. Suas vítimas foram o ex-diretor da CIA John Brennan, a famosa modelo Kim Kardashian e até a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama. Um histórico impressionante, não acham? O Cosmo the God tentou culpar hackers russos pelos seus crimes, mas não deu certo. Após sua prisão, Eric mudou para o lado luminoso da força, por assim dizer, e agora trabalha como consultor para sistemas de segurança cibernética, protegendo várias empresas de ataques de hackers. Martin Shkreli. Conhecido nos Estados Unidos pelo apelido de Pharma Bro, Martin Shkreli fundou uma pequena empresa farmacêutica que quase arruinou os compradores de medicamentos vitais. Sua empresa, por exemplo, aumentou o custo de um medicamento contra o HIV em mais de 5.000%, acredita? Um aumento inacreditável que requer uma enorme imprudência da pessoa responsável. Além disso, Martin conseguiu enganar seus investidores contando-lhes histórias sobre 2 grandes fundos monetários que administrava. Diversos empresários fizeram grandes investimentos financeiros neles. O caso da fraude de Shkreli foi descoberto e o empresário foi condenado a 7 anos de prisão, além da apreensão de todos os seus bens e propriedades fiscais. É surpreendente, mas além de tudo, ele possuía uma cópia única de um disco do grupo de rap Wu-Tang Clan, bem como uma pintura rara de Picasso. Cosa Nostra. Esse é um dos casos de maior destaque e de sucesso do FBI nos últimos anos. FBI! Em uma noite, os agentes de segurança prenderam 130 pessoas, todas elas membros do maior grupo mafioso do mundo, a Cosa Nostra. Isso é algo que não se vê nem no cinema, embora Hollywood tenha feito filmes sobre clãs criminosos regularmente, desde o século passado. Não pense que a máfia de nossos dias é tão nobre quanto aquela mostrada em O Poderoso Chefão. Eles se envolvem em roubos, assassinatos e extorsão, destroem a vida de outras pessoas e vivem à custa dos outros. E se você, por acaso, acha que praticamente não resta mais ninguém da máfia hoje em dia, está enganado. Para essa operação, que começou tarde da noite, foram recrutados 500 agentes do FBI e mais de 200 policiais comuns. Às 11 horas da noite, mais de 100 pessoas já tinham sido presas. A operação foi concluída no mesmo dia. Ela foi seguida de um processo muito midiático que deu um duro golpe nas atividades da máfia na costa leste dos Estados Unidos. Kevin Mitnick. Esse é um dos ex-hackers mais velhos e famosos do mundo. Na adolescência, quando a era dos computadores estava apenas começando a ganhar impulso e várias empresas estavam passando pelo processo de digitalização, Kevin constantemente atacava grandes empresas na época. IBM, Motorola e Nokia sofreram em suas mãos. Em 1985, ele já era o hacker mais procurado do mundo. A caça a ele se estendeu por vários anos. Kevin Mitnick, ao contrário de outros caras do vídeo de hoje, acabou passando algum tempo na prisão. Após ser liberado, o
hacker se reeducou e decidiu fazer o bem, tornando-se um consultor particular em segurança cibernética. No entanto, esse papel não satisfez totalmente suas ambições. Portanto, hoje em dia ele é um pouco controverso. Ele registrou uma empresa que vende ferramentas de hackers para empresas do governo. Ele garante a total exclusividade e a segurança de seu produto para seus compradores cujos nomes ele não divulga. Do ponto de vista ético, é algo controverso. Por um lado, isso pode ajudar a reduzir a ameaça apresentada por vários grupos não confiáveis que põem em risco a segurança geral. Por outro lado, vai saber. Pode ser que o governo tenha entrado facilmente no seu computador para verificar os seus últimos downloads em sites piratas. Como você se sente sobre isso, só você pode dizer. E aí, cara, tá cansado de vídeos sobre animais fofinhos e histórias comoventes? É hora de mudar pra algo mais sério. Os carros mais radicais, os robôs mais legais e uns gadgets secretos. Pegue sua porção de tecnoadrenalina no canal Tech Zone. Inscreva-se agora mesmo, estamos te esperando.